Quer saber mais sobre as melhores práticas de tratamento e de intervenção para o transtorno do espectro autista? E aí, você está procurando entender quais as terapias realmente ajudam? Esse vídeo é a chave para essas respostas. E nesta aula, nós temos um convidado muito especial, o professor Luiz Paulo, uma autoridade em educação especial. E ele vai nos apresentar uma variedade de abordagens terapêuticas para a criança com TEA, incluindo técnicas de terapia comportamental. Legal, não é verdade? E também a importância fundamental da intervenção precoce. Não fique de fora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para estar sempre atualizado com os melhores métodos educacionais. Está pronto aí para explorar o universo do TEA junto com a gente? Professor Luiz Paulo, a palavra é sua. A gente vai trabalhar aqui, aprenda sobre tratamentos e intervenções no TEA, ok? Então, a gente vai estar trabalhando a respeito de quais são os melhores tratamentos, o que nós temos de referência em relação ao trabalho com autismo, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que, para trabalhar com autismo, uma das primeiras etapas essenciais em termos do nosso trabalho é a questão do processo do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for todo o processo de avaliação, de identificação dessa criança, melhor será a condição dela, né? O prognóstico da vida dessa criança, se tratando quando a gente fala de autismo, tá, gente? Isso é muito importante para nós aqui. Então, tem melhor possibilidade, todo mundo acha, né? A importância, o método tal. Gente, existe um fator essencial anterior a qualquer abordagem, qualquer metodologia de trabalho, a questão do diagnóstico. Isso é essencial para todos nós, ok? Quando trabalhamos com autismo, para a família, a importância desse processo, ok? Então, isso faz toda a diferença. Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento, o entendimento de todos os sinais, os sintomas dessa criança, o que é necessário, as questões começam a ficar mais claras. O prognóstico melhor de desenvolvimento vai ser importante. Então, por que eu trago isso? A questão do diagnóstico precoce, ela é uma referência importante no tratamento, né? No todo o processo de desenvolvimento dessa criança frente a uma terapia, frente a uma exigência. Isso é importante para nós aqui, tá? Em termos de diagnóstico precoce, isso é uma etapa fundamental de eu entender. Não basta somente entender a questão do autismo na sua essência. Eu preciso entender, além do autismo, os sinais e os sintomas do autismo na minha criança. O que realmente, quais são os sinais e sintomas do autismo naquela criança? Como que ele se revela? Como que acontece? Isso é muito importante a gente entender, porque a partir de toda essa seleção de comportamentos, a gente vai ficar muito mais claro como que tá as questões que vão fazer o desenvolvimento desse processo, tá? O impacto do diagnóstico do autismo nos pais é enorme, gente. Então, a dificuldade pela acolhida, a orientação aos pais, ficam com receio em relação ao futuro dos seus filhos, né? De como poder perceber isso. Muitos pais têm que lidar com expectativas frustradas, né? Com sintomas do autismo do filho, com a dificuldade quanto ao contato visual, a repetição de palavras, ações, impulsividade. Então, série de características, de comportamentos importantes que dificultam o processo de apoio dessa criança. Isso é essencial, né? Então, isso acontece na família, né? O pai fica muito... E isso é importante a gente falar dessa condição. É importante que o pai que esteja me escutando aqui, o profissional que vai fazer o direcionamento, porque não basta simplesmente ver essa criança através de uma metodologia, através de uma prática, né? Sim, nós precisamos ver essa
criança no todo, nessa totalidade, para a gente realmente verificar a importância de um diagnóstico precoce para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Para toda a adequação desse comportamento frente às necessidades que essa criança, no momento, está precisando, tá? Nós temos também algumas crianças com autismo que têm inteligência muito, né, normal ou superior, mas apresentam dificuldade de organizar essas informações, né? Então, é preservado toda a questão cognitiva, certo, gente? Não tem um déficit, por mais que nós sabemos que a própria literatura traz isso muito presente, que nós temos uma grande porcentagem de crianças com autismo que têm uma deficiência, né? Uma deficiência intelectual, um transtorno de desenvolvimento intelectual. Isso é importante a gente saber. Mas nós temos outras que não têm toda essa dificuldade, que a questão cognitiva, ela está preservada. Porém, os sinais e os sintomas deste comportamento interferem demais, tá, no processo de desenvolvimento dessa criança. E aí, o que a gente precisa entender? Por que é importante entender os sinais e os sintomas do autismo? Porque a partir deste processo, nós vamos conseguir entender a forma como aquela criança aprende, a forma como ela precisa, e isso vai fazer a diferença, tá? E para isso, gente, nós somos os profissionais, nós somos a ponte entre a questão do autismo e a família. Nós somos a ponte. Por que nós estamos aqui hoje aprendendo? Por que nós estamos aqui interessados em saber qual é a melhor metodologia, qual que é o melhor processo? Porque nós queremos, de alguma forma, facilitar o processo de aprendizagem dessas pessoas. Quando eu comecei no autismo, lá em 1997, já se vão 26 anos, eu não tinha livros, gente, não tinha nada traduzido no nosso país. Hoje nós já temos uma realidade completamente diferente. Nós temos hoje práticas baseadas em evidência, que vocês vão estar aprendendo aqui numa pós de TEA, numa pós lá de análise do comportamento, onde você vai ser trabalhado essa questão para você entender o que é uma prática baseada em evidência. É aquilo que cientificamente foi comprovado e que faz parte de um processo importante para a adequação dessa criança, para o melhor desenvolvimento. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então, os pais precisam ser orientados também quanto à questão, né, dos níveis de autismo, além de compreender que seu filho, diante dos sinais e sintomas do autismo, ele é único, porque é aquela experiência. O envolvimento dessa família também vai fazer a diferença no processo. Então, não tem como, muitas vezes, a gente já falar aqui, é um cuidado que eu trouxe. Pô, Luiz, você começou, professor Luiz, falar sobre a família. Nós estamos falando de métodos, sim, porque o melhor trabalho está na família, gente. Nós precisamos entender isso. Tá? Nós precisamos ajudar a família, acolher a família, nós precisamos, né, instrumentalizar essa família para ela poder entender melhor a condição dessa criança, porque isso vai fazer a diferença lá na vida dela. Isso é a primeira etapa, não tem como eu lá buscar lá fora isso, entender todo esse processo lá fora, se dentro da minha casa eu não estou entendendo a dimensão disso. Isso é fundamental para nós, tá? Por isso, em primeiro lugar, deve buscar informações sobre TEA, os profissionais especializados, além de buscar pelas melhores intervenções, que atendam à necessidade específica do seu filho, do seu aluno dentro do espectro do autismo. Não é porque aquela modalidade de ensino, ou aquela teoria, aquela metodologia que está no momento seja efetiva para a sua criança. Seja você pai, seja você professor, nós precisamos entender as metodologias de como elas
né? E também faixa etária, isso é importante a gente entender para, de alguma forma, intensificar esses processos para essa criança e poder literalmente entender qual é a melhor forma, qual é a melhor metodologia para aquela criança, para aquela etapa, para aquela faixa etária. Isso vai fazer toda a diferença no nosso processo, tá? De quando a gente trabalha na procura de uma melhor metodologia de trabalho, de uma melhor intervenção para a nossa criança. Nós precisamos entender isso, tá? Primeiro de tudo, entender, fazer uma boa avaliação para entender qual é realmente a necessidade dessa criança, né? Segundo a sua faixa etária, pela experiência que ela tem, tudo isso vai fazer muita diferença aqui, tá? O tratamento adequado com profissionais de saúde e educação faz toda a diferença para a criança com autismo. Isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Mas não se deve esquecer a relação de pais, família e o autismo. Acabei de falar sobre isso, que também impacta tanto esse paciente quanto todas as pessoas próximas dessa família. Então, eu tenho que organizar essa criança, eu tenho que entender o que ela precisa e literalmente notificar, tá, processos que são adequados para aquela criança, que muitas vezes nós vamos chamar de conduta. Qual é a melhor conduta para esta criança frente a determinado comportamento? Para isso, gente, não existe a questão do achismo. Não tem achismo. Nós temos práticas baseadas em evidência, aquilo que cientificamente é comprovado, que a gente sabe que aquela determinada prática vai surtir efeito. Só que tem um grande detalhe aí também, que nós não podemos pegar qualquer prática e sair aplicando na criança, sem entender, sem compreender a forma como aquele comportamento se manifesta. Como que o autismo se manifesta naquela criança? Isso é uma reflexão importante que nós precisamos entender, nós precisamos compreender, além de refletir, compreender de que forma aqueles comportamentos estão sendo manifestados, tá? Para a gente poder ajudar e ser assertivo na condição, tá, de intervenção para essa criança, para um melhor prognóstico para a vida. Isso vai fazer toda a diferença, gente. Por isso, e outra questão importante aqui, o atendimento, né, toda a intervenção de um processo de uma criança com autismo, ela é muito importante a gente entender, ok? Que ela tem um cunho clínico e educacional. Então, eu tenho que ter essa visão, que ao mesmo tempo que eu vou estar tendo todo um trabalho de intervenção clínica, ele tem todo um trabalho educacional. Isso anda junto, tá? Então, as práticas se sobrepõem também. Então, eu não posso sair por aí, pegar uma prática baseada em evidência e sair aplicando sem ter uma boa avaliação daquela criança. Isso vai fazer toda a diferença no nosso processo. Ok, gente? Isso é essencial a gente entender aqui. Então, os pais podem ajudar muito no tratamento, especialmente quando se conectam com profissionais que ajudam seus filhos. Ou seja, nós, enquanto profissionais, somos a ponte, nós somos a referência ali para a ajuda dessa criança em relação à sua família, ao entendimento do seu perfil comunicativo, do seu perfil educacional, muito do seu perfil sensorial, para poder entender todas essas manifestações. Tudo isso é muito importante aqui. Então, isso é essencial, é de base. Então, é uma importância que nós temos que ter quanto à importância dos pais no processo, tá, de intervenção. Então, isso faz toda a diferença, certo? Para um melhor entendimento, para a melhor compreensão dos sinais e sintomas do filho, para melhor lidar com as demandas do comportamento, para entender e compreender as dificuldades dessa criança, para verificar quais são os tratamentos, as metodologias mais indicadas frente à sua faixa etária,
quais tipos de adaptação ou adequação são necessárias, tanto para comportamento acadêmico, questão comunicativa, tudo isso faz a diferença para a gente poder entender. E principalmente, né, o entendimento da importância da rotina de tarefas, tá? O processo pelo qual a organização dessa vida dessa criança vai acontecer. Isso é essencial. Então, gente, eu trago para vocês aqui uma série, são pequenos recortes importantes que eu trago aqui, tá? Eu tenho 50 minutos para falar sobre isso. E eu trouxe alguns recortes, onde todo dentro da nossa pós lá, tanto de TEA quanto da análise do comportamento, a gente vai poder aprofundar. E quando eu falo de diagnóstico precoce, vocês viram que eu já comecei falando sobre isso, onde eu digo a importância dessa identificação, quanto mais cedo possível, melhor será a condição e o prognóstico dessa criança lá na frente. Mais chances e possibilidades de intervenção essa criança vai ter. Não que o outro não vai ter que estar mais tardio, mas ele não vai poder. Nós vamos ter chances já de fazer o acerto, de acertar frente à intervenção, sem ter a dificuldade de passar por várias situações para chegar no diagnóstico. E é quando uma família chega para mim de uma criança pequena com autismo, eu digo assim, já está na escola? É a primeira coisa que eu falo, a família diz não. Eu falei, mãe, sai daqui agora, a primeira coisa, antes de uma intervenção, antes da gente começar um trabalho, essa criança tem que estar onde? Na escola, tá? Por que ela tem que estar na escola? Porque através ali de todo esse processo de intervenção, tá? Vai fazer com que essa criança tenha possibilidades, o meio vai proporcionar essa aprendizagem, o modelo, já começa com uma prática baseada em evidência, a modelagem, tá? A modelagem faz com que essa criança já tenha ali o meio pelo qual essa criança está inserido, está proporcionando possibilidades dela ter o quê? Estímulos, dela ter referência de crianças da faixa etária dela para poder fazer um trabalho e ser efetiva naquilo, ok, gente? E para isso, depois de todo esse processo, uma das etapas essenciais de um melhor trabalho é uma estimulação precoce, é um processo de estimulação, tá? E aqui eu trago o papel do professor, do profissional numa estimulação. Olha só o que de ideias, de sugestões que eu trago para vocês aqui. Certo? Vamos lá. Organização dos materiais e estímulos essenciais para um trabalho de intervenção. Eu preciso saber que tipo de material, que tipo de situação eu preciso para trabalhar com aquela criança. Livros sonoros, brinquedos de causa e efeito, bolinhas sensoriais, lanternas, brinquedos com piscas, sonoros, legos, blocos lógicos, massa de modelar. Gente, olha quantas possibilidades de material nós temos para começar esse processo de intervenção. Isso é muito importante para a família também. Muito mais do que você só colocar o material, e sim fazer com que essa criança tenha envolvimento, tá, gente? Sempre promover o encontro com a abordagem da criança, abordagem, né? A criança com o brinquedo e o interesse dela. Sempre. Primeiro processo. Uma das questões essenciais do nosso trabalho é fazer essa intervenção, tá? Aquilo que ela gosta, aquilo que é reforço importante, é por ali que eu vou começar conversar com ela, é por ali que eu vou começar a introduzir um trabalho. Isso é muito importante, ok? Promover a descoberta através de modelo da exploração do brinquedo, estipular o tempo de exploração do estímulo, ofertar outras possibilidades, promover estímulos que haja interação da criança com o material, com o profissional. Por exemplo, aqui a rede, a interação com lanternas, com tecidos, com malhas. Olha quanta possibilidade nós podemos, no processo de estimulação,
trazer essa possibilidade. Isso é muito importante, ok? Os objetivos não exercem a atração em razão da sua função, mas em sim da razão do estímulo que promove. Ou seja, o que é importante, profissionais, pais que estão me assistindo, qual é o que aquele estímulo promove para aquela criança? O que aquele estímulo que eu escolhi, que eu separei para trabalhar com aquela criança, para brincar, para avaliar, o que ele promove? Eu tenho que ter a clareza disso para poder promover possibilidades, ok? De ensino. Isso é essencial aqui. A criança precisa aprender a função de cada objeto e o seu manuseio adequado. Qual é a forma de manusear? Eu não posso fazer de conta. Essa garrafa eu faço de alguma maneira. Não, a garrafa ela serve para quê? É para mim beber água. Ok. Certo? Tem que estar claro, porque na hora que essa criança entender o que aquele estímulo está trazendo, ela vai estar sendo correta, certeira naquilo que ela precisa, ok? Isso é bem importante a gente entender aqui. Outra questão aqui, o grande foco da educação deve estar no processo, gente. Então, nós vamos avaliar processos, ok? E não só focar em resultado. Sabe por quê? Quando a gente trabalha com autismo, muitas vezes o que vai acontecer? A forma pelo qual eu estou disponibilizando o reforço, eu estou disponibilizando o material, não está sendo adequado, tá? Ou às vezes está sendo aversivo para aquela criança que é determinado objeto. E aí, automaticamente, eu tenho que mexer nisso, eu tenho que interromper aquilo ali, eu tenho que criar uma alternativa, porque a importância do reforço nesse processo é essencial. Quando eu falo reforço, o interesse, o que ela gosta, isso é muito importante. Então, eu não posso só esperar resultado, eu tenho que acompanhar o processo dessa criança. E aí nós temos uma pós que se chama Análise do Comportamento Aplicado, ABA, que é uma ciência, não é uma metodologia de ensino, é uma ciência, onde tem um conjunto de práticas baseadas em evidência que consolidam um processo pelo qual uma intervenção vai acontecer para possibilitar ensino, aprendizagem dessa criança, ok? Isso é muito importante para a gente entender, gente. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então, vamos avaliar, acompanhar processo. Não só os resultados vão acontecer, mas eu preciso entender que aqui, para esta criança, eu necessito de acompanhar o processo. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar com algo que nós chamamos um ensino sem erro. Trabalhar com autismo, tá? Requer um entendimento da gente trabalhar sem erro, sem sistema de hipóteses. Eu já ensino correto, eu já ensino o acerto para que ele possa entender. Então, a forma de ensino é completamente diferente devido às características e à forma como essa pessoa pensa, ok? Então, eles são pensadores visuais. Então, aquilo que ele vê é aquilo que ele compreende, aquilo que ele vai. Aí você que está do outro lado pode dizer assim, poxa, mas eu tenho aquele autista que tem uma deficiência visual. Então, eu vou utilizar outro sistema, que é o tátil, para, de alguma forma, a ele também comunicar através de um objeto para seguir. Não é porque ele tem uma deficiência visual, que tem autismo, que ele vai estar condenado, não, gente. Ele também tem uma possibilidade de entendimento e de compreensão. E cabe a nós aqui, como profissionais, entender essas possibilidades, entender este conteúdo para fazer o processo acontecer. Isso é essencial. Ok? Então, gente, a criança deve visualizar somente os estímulos que irá ser ofertado para o momento de trabalho, pois o excesso de estímulos também pode dificultar a capacidade de manter atento e concentrado.
Dentro da pós, das possibilidades, tá, gente, que a gente vai trabalhar, a gente explica muito, principalmente nas disciplinas mais que envolvem intervenção, a gente fala muito dessas questões do estímulo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem breve para vocês. Por exemplo, eu vou pedir para aquela criança que pinte aquele carrinho. Se eu quero que ela pinte o carrinho de azul, preto e vermelho, eu vou deixar só essas 3 cores, eu não vou deixar o jogo de lápis completo. Eu já deixo a instrução organizada, previsível, para aquilo que ele necessita fazer. Está claro. Isso facilita com que esse processo aconteça. Ok, gente? Isso é um exemplo apenas, tá? Lembrando que nós temos o ensino estruturado como uma possibilidade também importante e necessária para o ensino, né, do autista. Por quê? Porque através da estrutura, da organização, da instrumentalização dessa informação, vai favorecer o ensino, vai favorecer com que essa condição aconteça, ok? Isso é muito importante. Ofertar possibilidades de estímulos que vai favorecer trabalhar o imaginário, o faz de conta. Crianças com autismo apresentam dificuldades importantes quanto a este processo. Então, isso é muito importante a gente entender que nós temos que dar... Aqui nós temos uma habilidade essencial a ser trabalhada, principalmente quando a gente trabalha lá na estimulação precoce, tá? Que é a imitação. A imitação é um processo, é uma habilidade fundamental para a criança aprender, seja lá o que for que você quiser ensinar. Ela precisa ter habilidade de imitação, tá? A capacidade de simbolizar está relacionada à linguagem, de certa forma, às expressões afetivas da criança, tá? Então, por isso que é importante e constantemente a possibilidade de estrutura, de organização, de apresentação de estímulos, de variar, tá? Atividades dos mais simples para o mais complexo e alternando para que eu possa também manter uma habilidade que é essencial e fundamental, que é a motivação, tá? Do autista, motivado, manter ele motivado. A motivação do autista, ela é externa, ela não é interna. Ela é interna quando está muito focado nos interesses dele, certo, gente? Então, quando é externo, isso eu preciso entender o que reforça, o que acompanha, para a gente trazer essa possibilidade de envolvimento com essa possibilidade, tá? Então, atividades de atenção, concentração, para permanência de ritmo, para permanência de execução, de manter essa criança organizada no sistema de trabalho, tá envolvida com os estímulos, tá constantemente a gente reavaliando o processo, ela adquirindo o processo de aprendizagem, isso é muito importante aqui, tá? A questão do entendimento da comunicação, como que essa criança entende, gente, para trabalhar. Era um dos indícios aqui importantes dessa aula, dessa palestra, até dizia, qual é o método da forma de trabalho, quanto a terapia da fala, quanto... Eu preciso entender comunicação. Primeiro de tudo, eu preciso entender como essa criança se comunica, se ela é mais expressiva, se ela é mais receptiva, eu preciso entender o perfil comunicativo. Porque a partir do momento que eu entendo o perfil dessa criança, eu consigo ter o direcionamento de forma que tipo de terapia vai ser mais necessária, vou precisar trabalhar com essa possibilidade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Descobrir os interesses, proporcionar novos estímulos, descoberta, novas possibilidades de aprendizagem, a organização e planejamento de estímulos, tá? Para que favoreça a aprendizagem de conceito, daquilo que a gente quer que aquela criança alcance.
qual é o resultado, qual é o comportamento-alvo que eu quero atingir. Então, isso é bem importante aqui. Intervir e promover planos de trabalho, referenciando sempre o que é habilidade emergente, aquelas que são necessárias, importantes para a gente trabalhar, ok? Então, isso é muito importante aqui. Priorizar o ensino sistemático dos estímulos, procedimentos, né? Procedimentos de trabalho. Gente, eu preciso entender, quando eu executo uma tarefa com essa criança, a hora que eu disponibilizo o recurso para que ela possa executar uma atividade, eu preciso de procedimento de trabalho. Eu preciso ter etapas de forma como aquilo vai acontecer, tá? E tem que estar de forma estruturada, previsível, na forma como essa criança entende, na forma como ela vai compreender aquela informação. Então, não tem que ser como eu quero, como eu acho, ou como é aquilo que sempre foi. Não. Eu preciso entender que o autista, ele tem um estilo cognitivo, uma forma de aprender totalmente diferente. E eu preciso entender esse estilo, porque é através desse entendimento do estilo de aprendizagem que eu vou poder favorecer de forma, né, íntegra as possibilidades de intervenção com essa criança, onde nós vamos conseguir ter resultados frente a esse processo. Por isso que a gente fala dessa questão da sistematização, tá? Isso é muito importante, tá? Nós de entender que aquele ensino, todos aqueles procedimentos precisam ser sistemáticos, que a gente precisa organizar. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Isso é essencial para nós aqui. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre manejos comportamentais, tá? Qual é a forma de eu trabalhar o manejo, a forma do comportamento? Nós sabemos, gente, que trabalhar com comportamento, né, também é essencial. Né? Então, trabalhar com autista, a gente trabalha com demanda de comportamento o tempo todo, certo? Então, eu preciso saber quais são os comportamentos que aquela criança possui, quais são os comportamentos que precisam ser trabalhados, né? Então, a gente começa a entender toda essa possibilidade, ok? Bom, o professor, na forma de intervir quanto ao manejo de comportamentos, está vinculado a estratégias de autocontrole. Então, trabalhar com autismo em sala não basta você somente entender parte educacional. Eu preciso entender que também o comportamento, tá? Ele faz parte, é como se fosse uma disciplina. Eu preciso entender essa criança na sua essência, na sua demanda de comportamento. Aí nós é sobre isso. Ou seja, aquele comportamento X daquela determinada criança que eu tenho na sala, que tem autismo, muitas vezes ela também é totalmente diferente da outra criança que eu tenho na sala. E muitas vezes o que vai acontecer? As crianças estão apresentando comportamentos diferenciados, mas às vezes a causa é a mesma. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade quando na sala, que é muito comum, muitas crianças falando ao mesmo tempo ficam agitadas. Uma vai ficar mais, né, apreensiva, vai se fechar mais. A outra vai explodir mais comportamento. Então, aí a gente precisa entender e conhecer essa criança. Por isso que eu comecei essa palestra, antes de falar de qualquer metodologia, de qualquer possibilidade, eu preciso entender quem é essa criança, para de alguma forma favorecer de forma efetiva a necessidade dela, gente. Isso é importante, tá? Então, nessa perspectiva, o professor vai direcionar, vai modelar o comportamento para a criança, analisando as maneiras alternativas de resolver situações, problemas. Só que antes de eu entender, resolver uma situação, problema, eu preciso compreender aquela manifestação comportamental, entender a origem daquela situação toda,
que ele está executando, tá? Para poder aprimorar possibilidades, né, gente, de uma intervenção mais efetiva, né, que traga possibilidades de fazer a diferença para essa criança, ok? Então, aqui eu trago alguma ideia importante também é um recorte para a gente poder entender que é fundamental que a criança compreenda o que significa definir um problema, principalmente para as crianças com autismo, né, de um grau de suporte, né, que necessita de uma referência importante aqui, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o que significa definir um problema, o que acontece aqui, orientar a sua atenção para características do problema, o que me causa o problema, avaliar as possíveis soluções, o que se pode fazer, avaliar a forma como se aplicou a solução que foi escolhida, como que eu fiz isso, para aquela criança que tem aquele entendimento, que tem aquela compreensão. A correção de erros, por que a razão não conseguir solucionar problema? Então, eu posso fazer com que essa criança entenda essas possibilidades. E aí vai ter aquela que não vai ter toda essa leitura, que eu não vou conseguir fazer essa mediação, que ela não tem condições, né, básicas ali, que são essenciais para que eu possa manter uma verbalização, para que eu possa fazer uma troca. E aí eu trago para vocês, tá, o método de antecipação de problemas, o famoso ABC, tá? O que é? O que a gente trabalha? Avaliação funcional do comportamento. Então, muitas vezes eu vou poder utilizar aquilo, eu não consigo fazer essa leitura, é aquela criança que eu não tenho toda essa dimensão da comunicação verbal, de uma interação que eu consiga ajudá-lo a discriminar. Então, eu vou utilizar uma prática baseada em evidência, que é a análise, avaliação funcional do comportamento, onde eu vou avaliar a condição pelo qual aquele comportamento está acontecendo, tá? E aí, a gente vamos lá. O AFC, tá? É um pacote sistemático de estratégias que a gente usa para definir o propósito e a função subjacentes a um comportamento de forma para, então, programar uma intervenção, ok? Então, eu analiso, eu observo, eu verifico as estratégias, eu avalio de que forma aquele comportamento está acontecendo para poder trabalhar, né, direcionar de forma efetiva a condição. Então, um dos objetivos, gente, importante aqui é definir o comportamento de forma clara, objetiva, né? Eu digo comportamento limpo, tá? De relacionar com o antecedente, aquilo que antecedeu com que aquela manifestação comportamental acontecesse, tá? A situação do ambiente, que são as consequências que vão levantar e testar essas hipóteses. Nossa, professor Luiz, que complexo isso. Calma, gente, isso aqui é um recorte. A definição dessa função, tá? Forma a consequência que controla e é possível manejar tais situações para a programação de uma intervenção. Então, a gente consegue fazer isso. Na prática, como é que funciona, professor Luiz? Vamos lá. Diante da queixa comportamental, a gente analisa o histórico levantado, os itens descritos pelo profissional, pela professora e começa a pensar sobre essas possibilidades. A gente analisa a questão em si, tentando apresentar alternativas ao comportamento, onde a gente pode também, a partir do momento que eu entendo e eu compreendo, eu vou manipular antecedentes e consequências para favorecer este conhecimento, tá? A análise, ela é essencial para a gente poder manipular situações que vão promover possibilidade de ajuste do comportamento, tá? Então, assim, vamos lá. Aqui eu trago uma tabelinha que vai estar disponível no material de vocês, até para vocês poderem ter uma ideia. O que é o meio ali? O B,
Comportamento. Então, comportamento, seja ele explícito ou implícito, aberto, encoberto, privado ou público, de que forma aquele comportamento está sendo manifestado. O que eu tenho de antecedente? Gente, aqui no meio, o comportamento, provavelmente não, é efetivo isso mesmo que eu estou falando. É aquele que vai acontecer toda hora, tá? Ele se repete. Ah, você não fala para a mãe, olha, mãe, hoje o professor diz, né? Não para sentado, tá, mãe? Então, é para isso, essa ferramenta. Ah, mãe, hoje ele começa a comer e não para de comer na hora do recreio. Então, mãe, ele não consegue utilizar o não. Eu falo não, ele não entende e vem a crise. Opa, então é um comportamento que está sendo manifestado, que está sendo repetitivo o tempo todo. E aí eu começo a colocar essa informação e aí eu vou avaliar um antecedente. O que estava em volta do sujeito, dentro dele, o que antecede essa resposta, qual era a situação do ambiente, qual era o contexto, qual é o estímulo que antecedeu com que aquele comportamento acontecesse. E aí, depois dessa manifestação toda, vem o que a gente chama de consequência. Aquilo que vem depois do comportamento. O que altera o padrão, tá? A sua apresentação, o seu entendimento é baseado em matemática, gente. A gente vai ver isso lá na análise do comportamento, tá? Ou ele aumenta ou ele reduz o comportamento quando é manifestado. De que forma é apresentado isso? E aí a gente começa a ter uma leitura. A partir do momento que eu tenho a clareza disso, eu começo a fazer o quê? Ter um entendimento de como vai acontecer. E aí eu começo a ter a possibilidade de uma intervenção, planejar, elaborar para a mudança e alternância, tanto desses antecedentes e dessas consequências para promover um comportamento alvo esperado. Olha só que interessante, tá? E aí eu deixo para vocês também uma avaliação funcional. Olha lá, nome da criança, quem que observou o comportamento, dia e hora. Isso é importante, tá? Porque também pode ser que a temperatura, o ambiente, ali a luz, tudo isso alterne no processo de aprendizagem dessa criança. Tudo isso pode fazer a diferença quando a gente está observando, tá? Então lá, B, comportamento. Descreva o comportamento, exatamente o que aconteceu e foi dito. Tá? No A, antecedente, o que aconteceu imediatamente antes do comportamento acontecer. E o C, a consequência, o que aconteceu imediatamente após o comportamento. O que a criança obteve, tá? Então, gente, aí eu trago o quebra-cabeça, né? São quebra-cabeça. O que quer dizer isso? São várias situações importantes que nós precisamos aí orientar. Então, aqui vem a importância de um acompanhamento psicológico. O que o acompanhamento psicológico vai trazer? Vai beneficiar a orientação do psicólogo frente ao comportamento, frente a condutas de intervenção, frente ao perfil psicológico, comportamental dessa criança, que é essencial a gente ter e entender para promover possibilidades, tá? Então, ele vai dar o suporte à família, vai ajudar a entender, a compreender este comportamento. Então, é uma função importantíssima do psicólogo aí. Quando nós não temos este profissional ou outro que eu vou estar falando aqui, quem é que vai atuar? O profissional da área do autismo. Isso é muito importante a gente entender. É muito importante que antes de qualquer formação que eu tenha, eu preciso entender que eu tenho, enquanto profissional, entender perfil comunicativo, tá? Eu preciso entender perfil sensorial, eu preciso entender como que essa criança se comporta para poder, né, estabelecer processos importantes de intervenção. Tá? Então, dessa forma, né, nós temos aí a possibilidade de manter esses pais mais acolhidos, mais preparados para lidar com essa ansiedade, com a demanda do comportamento, com demandas sensoriais, né? Enfim, tipo de toda manifestação do comportamento que está acontecendo.
Quanto mais informados estiverem, melhor vão entender o comportamento da criança. Quanto mais o psicólogo ajudar essa criança, essa família a discriminar este perfil, melhor será o entendimento da família frente a essa criança, frente ao comportamento para saber lidar com ele, ok? Terapia de grupo, escola de pais, gente, muito importante. Uma prática baseada em evidência, a questão da terapia em grupo, a orientação familiar, tá? Então, além de contato de outras famílias, os pais vão estar ali, né, se entendendo, tendo muitas vezes as mesmas, trocando essas experiências, falando dos desafios, um aprendendo com a possibilidade, com as estratégias dos outros, também tendo uma mediação frente a esse processo, né? Porque é importante, né, gente? Não basta fazer uma escola de pais se o profissional não ter o conhecimento de autismo. Então, primeiro, a gente já tem que partir desse princípio. Então, eu preciso entender autismo na sua essência, eu preciso entender a condição de todas essas áreas, né, navegar dentro desses processos, independente da minha formação, para possibilitar uma intervenção adequada, tá? Orientação à escola, a presença, essa relação, essa tríade, escola, profissional, terapia, é importantíssimo. Aí nós temos a função do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, né? Da pedagogia na escola, frente a todo um processo de intervenção, tá? A equipe multidisciplinar aí, interdisciplinar, é essencial para que isso aconteça, tá? Orientação, treinamento, acompanhamento do desenvolvimento da criança, do adulto autista, gente, muito além do impacto do diagnóstico desse autismo, né, na vida dessa pessoa, quanto à questão familiar, quanto à questão escolar, qual é o impacto que está acontecendo, tá? Porque a gente precisa possibilitar o entendimento. Pela falta de informação, isso pode gerar um impacto muito difícil da gente poder ter o controle de tudo isso, tá? Os pais podem compreender melhor as causas e as consequências e podem advir do TEA. Quanto mais informados, melhor estarão preparados, né? Então, a questão do trabalho multidisciplinar, né? A integração desses profissionais em prol daquela criança. Né? Ali a falta daquele quebra-cabeça é a minha criança. Então eu preciso entender ela na sua essência, baseado na comunicação, na interação, socialização, na parte educacional, sensorial. Eu tenho que ter este elemento importante, tá? A equipe multidisciplinar, a questão do médico, do psiquiatra, em termos do diagnóstico, né, de acompanhamento, do próprio fono, frente ao desenvolvimento, que eu falei que eu ia falar para vocês, da comunicação expressiva e receptiva, para a questão do desenvolvimento da linguagem, para a questão da intervenção frente aos treinos, literalmente treino de comunicação. Isso é muito importante, gente. A questão do terapeuta ocupacional, intervenção extremamente importante frente às questões de alteração sensorial, tá? Hoje nós temos dentro da área da terapia ocupacional, que é a especialidade deles, a integração sensorial, tá? Que também vão trabalhar com todas as possibilidades frente a essa questão da sensação, de poder trabalhar frente ao perfil sensorial dessa criança e ajudar a família também, a escola, com procedimentos de intervenção que facilite mais a adequação deste comportamento, né, um conforto sensorial. Isso é muito importante aqui e esse profissional vai estar fazendo esse trabalho. Né, os pedagogos, psicopedagogos, frente toda a questão da inclusão escolar, frente ao ensino estruturado, ao ritmo de aprendizado, né, as etapas de ensino, tá? Aqui eu trago para vocês também projeto terapêutico singular, o PTS, para a gente poder entender como promover um programa de trabalho, tá? Como dentro do PEI, dentro da escola, né, na perspectiva da clínica. Tá? Aqui um sistema de comunicação, o PECS, o Sistema de Comunicação Alternativa, é um método importante de trabalho para ensinar crianças não verbais,
tá? E tem toda uma série de etapas, de fases que a criança precisa de pré-requisitos para passar, tá? Então, o sistema do PECS é um sistema de troca. Nós temos o método Denver, tá? Que tem eixos importantes até para criança até 5 anos, tá? Que vem treinar, identificar a criança frente a expressões faciais, vários mecanismos, tá? Dá um enfoque da linguagem social, da linguagem contextual. Outro terceiro eixo inclui aquilo que chamamos do jogo social, a intenção de estimular a criança, tá, para certas atitudes, para a questão do compartilhamento social, da reciprocidade. Tem um eixo também que cita o jogo simbólico, a criança aprende a brincar simbolicamente, tá? Temos o quinto eixo, que por último apresenta a etapa do método Denver, que é a redução de deficiências frente a essas habilidades, e sim capacitar elas, né? A possibilidade de um modelo importante. Aqui tem uma dica de um livro aí que traz toda essa intervenção importante, tá? Trago o Temple Grant, que diz o seguinte: muitas pessoas me perguntam como você conseguiu se recuperar. Eu tive muita sorte em ter as pessoas certas trabalhando comigo no momento certo, tá? Uma das maiores referências dentro do autismo no mundo, Temple Grant, tá? E eu encerro essa primeira etapa, né? Dizendo o seguinte: autismo, para conviver, é preciso de tudo conhecer. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!